Então, bom dia, olá, meu nome é Ed Silva e eu tô aqui para falar sobre a minha teoria do novo Brasileirão, novo futebol brasileiro. Muito das coisas que é reclamado hoje em dia pelos atletas é a quantidade de jogos que tem dentro do nosso calendário brasileiro e agora está se estendendo até para o calendário europeu. Muitas das vezes muitos times aí que chegam no final de campeonato, ou atleta que é bom, tipo o Olise, que é convocado para a seleção dele, ele tem muitos jogos consecutivos, mais de 70 jogos por ano. Isso daí dá mais que o número de semanas por ano. E aqui eu venho propor uma coisa diferente para o senhor Samir Chaud aí, porque, né, a gente é um país continental, ficar copiando a Europa não funciona. E o nosso Rodrigo Caetano, que manda aí, e o Ancelotti, quem chegar aí, Neymar, quem chegar aí, melhor. E aí as coisas pormenores, né? Melhora do campo, da qualidade do campo, se o campo é sintético, se o campo é sintético, se o campo é natural, se o campo é híbrido. Isso aí nós tem que debater depois que a mudança estrutural, né, no futebol brasileiro mudou. Tá, que é isso? O novo Brasileirão é um sistema de conferências. E aqui é uma cópia descarada da NFL, da Conferência Americana e a Conferência Nacional. Só que a gente vai chamar de Conferência Sul e Conferência Norte. Entendeu? Qual é o primeiro objetivo? Eu pensei nesse sistema de conferência porque lá nos Estados Unidos, os 50 times que estão os 32 times que estão na NFL são grandes times, são times milionários, são times ricos. E não uma parte, né? Com certeza tem uns times mais ricos, tipo o Dallas Cowboys, que é o Flamengo de lá, o São Francisco 49ers. Existem times mais ricos que os outros times, só que em suma importância, a maioria deles são ricos por essência. Então eu pensei aqui, 40 times, né? E esses 40 times vai ter uma fase de liga, que nem a Champions League, que aí é outra cópia dessa nova Champions League, que vai ter uma fase de liga, e as duas conferências. Eu pensei também em dividir em quatro conferências, né? Só que não ia dar certo, não ia dar certo. E esse número de clubes pode aumentar para 50, só que aí, a partir em 50 jogos, nós ia já empatar o tanto de jogo que tem no calendário atual do Brasileirão e, né, não compensa, né? A gente está aqui para fazer 27 jogos, que é um decréscimo de 11 jogos do calendário atual, né? Vamos para o primeiro slide. As 38 rodadas do Brasileirão não faz sentido porque elas não têm importância em si próprio. Eu duvido você lembrar, por exemplo, em 2009, quando o Flamengo foi campeão, eu não lembro da 17ª rodada, mas eu tinha 8 anos de idade, né? Mas vamos falar de 2019, que foi o time mais espetacular que eu vi na minha vida. Não é, não é, eu não lembro da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, não lembro. Pode ter sido contra o Santos. Da Copa de 2022, infelizmente, eu lembro do Neymar fazendo gol, né? Porque no mata-mata traz essa emoção, né? O estadual, o estadual, eu não quero, eu como um bom assistidor, e eu moro em Brasília, e telespectador, e eu assisto futebol pra cacete, eu não quero que o estadual acabe, porque e para mim o estadual vai ser a guerra que tem dentro das conferências da NFL. Para mim, esse é o estadual. O estadual vai ser todos contra todos, dentro de Brasília, dentro de São Paulo, dentro de todos contra todos, em sistema de Copa, 7 jogos. Mas se vocês quiserem, vocês podem botar o tanto de jogos que vocês querem. Eu acabei tirando, eu tirei 11 datas. E essas 11 datas podem ser colocadas em várias. E aí o que acontece? Para o poder das federações, volta, né? Eu não sei como eu ia desenhar, mas volta o poder das federações de poder manipular o calendário para mais de, tipo, em vez de ser 7 datas, porque um campeonato estadual em 7 datas, em exemplo de Copa do Mundo, ia ficar muito foda de assistir, né? E a final, tipo, a final dos campeonatos menores, tipo, Campeonato Paraense, Amapá, Pará, Amazonas no final de semana, e no outro final de semana, a final do Paulista, ia ficar muito foda. Brasileiro com 38 rodadas de ponto corrido, eu sou totalmente contra isso. Porque você ganhar um campeonato por homeostase não tem graça, né? Pra mim, a grande vitória do ano passado foi ganhar a Libertadores. Eu preferia ganhar a Copa do Brasil. Eu prefiro focar sempre no mata-mata. A Copa do Brasil pode ter mais rodadas eliminatórias, né? Ser uma grande Copa do Brasil, tipo a FA Cup, que tem 128 times. A gente podia copiar isso de lá, porque o nosso futebol é maior do que o inglês, né?
Vamos parar de ser vira-lata. E a Comebol que se vire, né? Quem manda nessa porra aqui é nós, quem dá o dinheiro, né? E aqui foi a mescla que eu usei para ser. Foi essa mescla aqui que eu usei de NFL, Champions League, Premier League e o Brasil da Europa, que não tem sentido o tanto que nós viajamos para jogar o nosso futebol. Aí aqui tem quando copiamos o futebol europeu, né? Nos anos 80 e 90, o caos total do futebol brasileiro, né? Multiformatos, o campeonato de 87, que deu uma treta da peste, que ninguém sabe se é do esporte ou do Flamengo, mas é do Flamengo. Porque se botar Renato Gaúcho, Bebeto, Zico e o Moser no mesmo time, eu duvido se perde, que perde pra porra do esporte. Eu nem sei nenhum cara que tá lá. E um salve pra Recife, hein? Eu tenho um amigo de Recife, gente boa, Carlos. Nós é de Recife, tá ligado? O resultado de 2003 para 2026. Em 2003, a gente teve aquele ano mágico do Alex Cabeção, né, velho? Um ano depois da Copa, ele mordido porque não foi pra Copa, né? Ele fez aquela coisa, aquele timaço com o Luxemburgo. Só que, de novo, né? É lembrado porque é o primeiro, né? Depois eu duvido você falar qual é o campeão de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 2009 foi o Flamengo, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 Flamengo. Aqui, o poder do mata-mata, né? Que na NFL é menos jogos ainda, por ser um jogo muito mais físico do que o futebol, e você poder matar o amiguinho, né? Você poder dar entrar com uma joelhada na cabeça do amiguinho, porque ele tá de capacete. 17 jogos, 32 times, eu aumentei os times, porque o nosso futebol é muito maior do que a NFL, né? Botei 40, mas pode ser 42, pode ser 44, é sempre múltiplo de 2. Um playoff com a eliminação de hora e um Super Bowl. O gran finale. O gran finale, o Super Bowl. O Super Bowl onde vocês podem ganhar com merchandising, pode ganhar com a receita do Super Bowl é maior do que toda do futebol brasileiro todinho. Então, um grande evento dos Estados Unidos, mas a moeda vale 5 vezes mais. Beleza, cara. Um grande evento dos Estados Unidos, não é a temporada inteira da NFL, vale mais do que todo o futebol brasileiro todo, para você ver o nível nosso. A escassez do evento, o que eu vejo, né? Se futebol quarta, domingo, quinta e sábado, terça e sábado, quinta e domingo, não compensa, galera. É muito futebol, vocês têm que entender que o tecido se esgarçou, né? Como diz o Jorge Igor, né? O tecido do futebol se esgarçou, né? Então é melhor menos e melhores jogos, menos e melhores jogos, menos e melhores jogos, porque eu já tô ansioso para a temporada da NFL. E aqui vamos para a proposta no Brasileirão por conferência, né? Vamos ter 40 clubes, ou 42, ou 44, ou 46 clubes. 20 por conferência, né? A conferência Norte e Sul. Ou se a gente quiser dividir, a gente bota 15 em cada conferência e faz 4 conferências. Aí fica 15, 30, 45 conferências, entendeu? 19 rodadas de ligas, porque são 20 clubes, todos contra todos. Quem vai ser o mandante, como vai ser o mandante, as pessoas, quem tiver o estádio maior, cada clube vai negociar do jeito que quiser. Mata-mata nas oitavas, com ida e volta, e ida e volta na final também. Entendeu? Em caso de empate, como eu enxuguei o calendário, em caso de empate, vamos para um terceiro jogo em campo neutro. Ia ficar massa desse jeito. 27 jogos, né? Menos que os 70 atuais. Que menos jogos e mais importante, menos 50 jogos, menos 50% de jogos, menos 50% de deslocamento, cara. Deslocamentos. Entendeu? Menos deslocamentos. E mais jogos importantes. Eu fiz o sistema de conferência justamente para cada um ficar dentro do seu quadradinho, né, regional. Os grandes momentos valem mais do que pontos, né? Você vê muito jogador com aquela cara de tristeza, né? Depois do jogo falando assim, viemos aqui, ganhamos 3 pontos, não sei o que, não sei o que lá, e agora nós vamos para casa. Quantas vezes tu já ouviu isso? Virou até meme, né? Estamos aqui, pagar uns 3 pontos, ir embora e tal, não sei o quê. Porque se fosse um jogo de mata-mata, ele ia comemorar como se fosse a vida dele. Se fosse, né? Sistema de conferência cria identidade regional. Outra vantagem do sistema de conferência é todos os times serem grandes. Todos os 40 times, mas vai cair dois, né? Vai cair dois, vai subir dois. Ou vai cair quatro, vai subir quatro. Todos os times têm importância. Todos os times dentro da sua conferência têm importância. E aí, como vai ser dividida a entrada para Libertadores, a entrada para o Mundial, a entrada para
vai ser decidido pela CBF. Eu não tô aqui para pensar nos pormenores. Eu não tô aqui para pensar no campo, como se vai ser campo híbrido 100% natural. Não tô nem aí. Como é que vai ser a camisa? Qual é o tamanho do campo? Se vai ser 120 por 90 ou se vai ser. Para mim, deixa a cargo do público. A cargo do clube, a cargo da casa. Para mim é sempre melhor. O fator casa tem que importar, galera. Por exemplo, o estádio da Vila Belmiro, o campo ele é um pouco menor, a torcida está em cima o tempo todo. Aquilo é um fator de preponderância, pô. Então é importante ter o Grenal e mais classes, né? 40 clubes com menos jogos, né? E aí eu dei um exemplo como eu sou do centro de Brasília, né? Então, não sou do centro de Brasília, né? Eu tô numa área periférica de Brasília. Mas, entretanto, todavia, com 20 times é possível ter o dobro de clubes, né? O dobro de clube de edit, o dobro de faturamento, o dobro de tudo. A redução drástica no deslocamento, eu pensei no sistema de conferência justamente por isso, mas pode chegar até 90% se a gente dividir em 15 times para cada e fazer 4 conferências, né? Fazer uma conferência oeste, leste, norte, sul, e aí ia ficar, né? Mais treino, né? Aí a gente não ia ouvir o Diniz falando: ah, galera, nós não tem como fazer treino, né? Toda entrevista coletiva do Diniz e do Renato Gaúcho, toda entrevista coletiva do Renato Gaúcho e do Diniz, a gente vê ele reclamando de treino, né? Não tem como treinar, como é que vocês querem que eu apareça, como é que você quer que apareça outra coisa, né? O Flamengo, ele adotou uma tática gigantesca, né? Como ele é um clube que fatura, o clube que mais fatura, né, aqui no futebol brasileiro, não tem como, ele compra tudo, né? E aí não tem como negociar. O sétimo motivo é um calendário do segundo semestre muito mais enxuto, né? Na parte mais importante da temporada, quando vira as finals, né? As finais, a gente vai ter um calendário com bem menos jogos, né? 100% de foco na competição, agora não vai existir esse sabor descanso depois da FIFA, né? Depois do mandato da FIFA, quando o meu time, por exemplo, quando o Arrascaeta é chamado, ele tem um dia para voltar para voltar para o CT. E ele tem no máximo outro dia de descanso. Aqui a gente pode ter mais descanso, né? Mais descanso e mais tempo para os jogadores performarem no máximo. Porque eu não quero ver jogador trabalhador. Eu quero ver jogador gênio, craque, pô, tipo de Jalminha. Ver Raí de novo, ver grandes jogadores, Miller, Moza, ver Zicos. Eu quero ver grandes jogadores desfilando no nosso futebol, fisicamente, tecnicamente. É isso que eu quero ver. Eu não quero ver. Futebol é entretenimento, galera. Futebol é como se fosse um filme. Você não quer assistir um filme ruim. Você quer assistir um filme bom, não é? Eu tô errado? Você quer assistir o filme do Leonardo DiCaprio porque ele é um gênio atuando. Você quer assistir o filme do Adam Sandler porque ele é um gênio na comédia. Entendeu? É isso. Mata-mata treina o jogador para pressão. Com mais um mata-mata, nós vai parar de ter esse jogador cagão, né? Me desculpa aí todos os 26 convocados, mas vocês vão ser provados agora, né? Vocês vão ser colocados no fogo agora, de ver se vocês são bons mesmo ou se vocês são uma merda, né? Porque você vê na Copa de 2022, é um bando de cagão com medo de machucar o croata, rapaz. É que tinha que ter na perna tinha que ter na perna do Brozovic, mano. Na perna do Modric, acabado com a vida dele, se ter sido expulso, ia virar um herói que fizesse isso naquela hora. O produto vendava internacionalmente, e aí a gente vai ter que abrir, em vez de ter jogo a partir das 4, a gente vai ter que. A gente não tem mais monopólio da Rede Globo, galera. Tem Casé TV, tem Live Mode, tem X Esportes, tem. Quantos tem Sport TV também, que é da Globo? Tem várias coisas. A gente não precisa se negociar para um. Então pode ter futebol de manhã nos estádios fechados, né? Nos estádios fechados, tipo, não existe estádio fechado, mas a gente vai ter dinheiro para ter estádio fechado aqui no Brasil também. E aí a gente colocar esses jogos de manhã no estádio fechado. Esse Rafa Câmara, ele é pola dirigindo. Calma aí, rapaz. E aí a gente tem mais. E nos estádios abertos depois começa a partir das 4, né? Os jogos. Tipo o Maracanã, que é um estádio aberto. Não, é um estádio de semi-fechado, Mané Garrincha, um estádio semi-fechado, a gente pode colocar o futebol mais cedo, com uma pausa para hidratação, ou uma pausa técnica que o juiz, que o técnico pode pedir a qualquer momento. A gente vai dividir o Brasil em 2 conferências assim, e aqui fica a grande questão. Eu boto Minas Gerais no sul ou no norte? É uma grande questão, né? A gente não sabe.
Então, isso daí quem vai decidir é a CBF e o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, que são os dois grandes de lá. E aí que vamos lá, né? Na Conferência Norte ficaria Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Vitória, Remo, Mirassol, que é uma Conferência Norte. Eu botei os clubes grandes, eu só subi os clubes que tá na Série B para a Série A, tá ligado? Aí Mirassol, Red Bull, Fortaleza, Ceará, Sport, Náutico, CRB, América Mineiro, Atlético Mineiro, Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova, Novo Orientativo. Aí esse time é a alocação geográfica discutiu que são o time da Série B que eu subi para A, mas aí não. Porque não pode haver virada de mesa, né, rapaziada? Vai mudar o formato, mas não pode haver uma virada de mesa. E o Flamengo, e na Conferência Sul, Flamengo, Fluminense, Botafogo, aí podemos ver que tem uma conferência favorita já, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, São Paulo no mesmo lado da chave. Santos, Grêmio, Internacional no mesmo lado da chave. O que a gente fez? A fase de liga vai ter um turno único, onde vai ser negociado o local, o melhor estádio, né? Onde dá para vender mais ingressos, onde vai ter mais gente, onde o ingresso vai ser mais caro, o clube negocia com o outro, né? E se o Santos, por exemplo, quiser jogar dentro da Vila Belmiro, fazer o quê, né? Cada um faz o que quiser, né? Cada time joga contra os outros 19 em sua conferência exatamente uma vez, né? 10 jogos por rodada. A gente vai dividir 5 no sábado, 5 no domingo. Você pode assistir todos os jogos. 3 pontos pela vitória, 1 ponto pelo empate, 0 pela derrota. Isso aí não mudou, né? Desempate, vitória, primeiro vitória, né? Em cima do seu adversário direto. Saldo de gols, gols pró com confronto direto. A classificação do mata-mata vai ser os 8 melhores de cada liga, ou seja, 20%, 8, 20%, 8. Se vai cair 20%, vai cair 2. Se 8 vai classificar, vai se classificar quantos por cento de cada grupo? Responde, Nicolas. 40%, cara, 40 e poucos por cento. A classificação, a repescagem, vai ter uma repescagem por 12 restantes. Aí já começa o mata-mata versão Champions League, né? Que é aquela fase sabor, né? Sabor, vai ser 4x4, né? 4 contra 4. Quem classificar vai negociar a outra partida, né? E aí o rebaixamento, ou os 3 últimos de cada, ou 2, ou 20%, eu tava pensando em 20%, 3 é muito. Aí nas oitavas a gente vai jogar diretamente um contra o outro. Então vai ser tipo Flamengo contra Remo. Já tem aqui, né? Aqui é um exemplo, tá? Até o oitavo classifica. O nono e o décimo vai sair na mão com o nono e o décimo do outro time. Entendeu? E aí vai ter mais uma fase de mata-mata com esse oitavo aqui. Se ficou muito difícil, nós tira isso aqui. Simulado, né? Aí, ó, o Santos fraco. O Atlético Mineiro contra o Botafogo, então da Conferência Norte contra Sul, Palmeiras contra Cruzeiro, Norte contra Sul, Bahia contra Fluminense, Norte contra Sul, Flamengo contra Fortaleza, Norte contra Sul, Norte contra Sul, Norte contra Sul, sempre assim. Entendeu? Sempre o Norte contra o Sul, 2 jogos e de volta. Quem for melhor, ou ir para os pênaltis, venceu, né? Não tem muito o que fazer. 40 clubes dilui a qualidade? A principal crítica que eu tava tendo com meus amigos sobre isso era esse 40 clubes. Não, né? Não. A gente tá querendo fortalecer o Clube do Norte, né? E aí o futebol brasileiro virar um esporte homogêneo, um esporte forte em si mesmo, né? A minha questão não era essa, a minha questão era diluir qualidade. O Atlético Mineiro no Norte é estranho, a gente não vai saber, mas daqui a 50 anos, se o Atlético Mineiro for pro Norte mesmo, ele vai ser um clube do Norte. E as vagas para Libertadores? A cota mínima é pelo menos 3 do Norte e 3 do Sul, né? Politicamente necessário, tecnicamente simples, né? A gente prefere ir para Libertadores do que para merda da Sul-Americana, né? Sul-Americana podia ser um torneio com 16 times. Facilmente, entendeu? Ida e volta em inflação no calendário, não. São menos 11 datas. Como funciona o rebaixamento? Pode ser 3 ou pode ser 2. O torcedor vai sentir falta dos clássicos? Não. A gente vai ter o estadual justamente para fomentar essa porradaria interna dentro dos estados brasileiros, que são quase do tamanho dos europeus, né? Aí aqui um potencial de mercado, que eu não tenho nada a acrescentar, infelizmente, né? Tipo, 11 datas liberadas, espaço político para a federação, mais imposto, isso aqui, pai e tal. Futebol brasileiro já foi o melhor do mundo. E com as reformas certas podem voltar a ser. Como o Brasil já foi o melhor país do mundo, e com as reformas certas pode ser, né? A gente menos desgaste, como funciona, virar um futebol. Curta, comenta, compartilha e ajuda a construir essa ideia.
O melhor comentário aqui, eu vou dar um joinha, um like, sei lá, o que a gente vai debatendo as ideias. Quem tem que debater as ideias é quem assiste o produto, não esse bando de cartolas. Esses cartolas não assistem o produto, pô. Nós assiste, nós vê que tá ruim, nós vê que o jogo tá mal. Se abre para abrir um Sunderland contra Brentford, o campo é bonito, a estética é perfeita, a torcida cantando, todo mundo sentadinho, bonitinho. Essa parte de torcer eu não gosto da Europa. Gosto de maluco torcendo. Entendeu? E aí a gente não precisa copiar tudo da Europa, a gente precisa copiar só a parte melhor, que é a estética por fora, o campo perfeito, os estádios gigantescos, verdadeiros coliseus em cada lugar, e aí é isso aí. Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Se eu for nos comentários aí tiver ideias melhoradas, valeu, falou, é nóis.